No vídeo de hoje eu vou fazer uma aula completa de como você pode deixar sua cor muito melhor e eu vou te mostrar um hack aqui que eu utilizo para copiar uma referência, para copiar algum filme, né, a cena de algum filme, a cor de algum filme. Eu vou te mostrar como que você vai fazer toda a correção da sua imagem e depois como que você vai colorir o seu vídeo. Além disso, aqui na descrição vai ter um pacote para você baixar vários LUTs que eu utilizo no meu dia a dia, totalmente gratuito aí para você baixar agora. Fica aqui comigo que eu tenho certeza que você vai curtir demais esse tutorial. Vamos lá, vamos começar com ele aqui no computador, mas funciona a mesma coisa no celular ou qualquer outro software que você for utilizar. Eu vou fazer aqui com o nosso querido CapCut. Eu vou começar com um vídeo bem cru para a gente fazer primeiro a parte de correção dele. Então a gente vai corrigir essa imagem, ela tá bem crua mesmo, né? Normalmente, dependendo de como você gravar, talvez não vai estar assim, né? Você vai talvez gravar com o celular, ou mesmo que o seu celular até grave em log, né? Que é como tá mais ou menos essa imagem aqui, ela tá bem cinza, sem contraste. Provavelmente a sua imagem não estará tão bonita quanto você gostaria. Então eu vou te mostrar como você pode corrigir a sua imagem, e aí eu vou usar agora uma imagem na horizontal e depois a gente pode utilizar também algumas na vertical para você ver o quanto isso influencia também no look, né? No look cinematográfico, em um look de repente que você quer copiar, né? Que você quer fazer de algum lugar. Eu vou te mostrar uma forma muito fácil de fazer isso. Eu sei que você deve conhecer, né? A grande e famosa ferramenta aqui, que se você vier em ajuste, né, ele tem aqui a combinação de cores. É muito legal, né? Você pode simplesmente colocar um vídeo que você quer copiar a cor, mas nem sempre funciona tão bem, né? É uma ferramenta que ela tem seus erros, então para você ter realmente uma cor parecida com o que você quer, você precisa fazer no olho e saber o que você está fazendo, né? Então vamos lá. Vamos corrigir essa imagem. Então eu já tô com ela aqui. Vou abrir também as minhas opções aqui, ó, de Vector Scope, enfim. Vou deixar todas elas aqui e a gente vai ter agora, ó, o básico, o HSL, o curvas, roda de cores e o mascarar que tá aqui, mas que a gente não vai usar o mascarar agora. A gente vai vir aqui, vou tirar a combinação de cores. Você vai ver que aqui tem a opção do LUT já, né? E inclusive já tem aqui essa baita ferramenta que é o ajustar. É com ela que a gente vai fazer muita coisa mesmo. Então o que eu falei no começo? Essa imagem ela tá sem contraste. Como eu tô falando sem contraste, pode ser que você vai falar assim, ah, vamos pegar aqui ó, o contraste e fazer isso. Poderia, até poderia, só que você não tem controle total aqui da sua imagem e aqui até ficou legal, ó, ficou interessante, mas não é a melhor forma de fazer isso. O correto é a gente vir aqui primeiro, ó, nos pretos, então a gente vai descer um pouco os nossos pretos aqui e também subir o branco, ó. Então a gente está subindo o nosso branco, certo? Ele já ficou um pouco mais, ele não tá tão contrastado quanto quando eu tinha feito ali no começo com o contraste só. Agora com a sombra a gente consegue, ó, dar aquela escondidinha, se você quiser, né? Deixar um pouco mais escuro. E também o destacar são as altas luzes. Então se você olhar aqui, olhar até aqui onde tem brilhos aqui, ó, você vai ver que, ó, ele vai começar a deixar mais viva a imagem, ó. Essa é uma das formas de você corrigir. Você também poderia corrigir aqui pela curva, tá? Se eu desabilitar tudo isso, ó, e vir aqui em curvas, eu posso simplesmente, ó, aqui do nosso lado direito são as nossas altas luzes, ó, então você vai ver que, ó, tá tudo muito branco. Se eu começar a descer aqui, ó, ele já começa também ficar bem contrastado. Então você vê que são maneiras de você mexer. Você pode utilizar todas elas para ter um melhor resultado. Você pode fazer um pouco aqui, um pouco ali. Enfim, no momento eu ainda não estou na parte de criatividade, eu estou na parte de correção de cor. Ou seja, tudo isso aqui está sendo corrigido. Eu vou só voltar aqui, ó, vou cancelar esse aqui e vou voltar para a nossa correção que a gente fez aqui. Eu sinto que dessa forma fica mais controlado fazer pelo ajustar do que pelo curvas, mas cada um aí faz do jeito que achar melhor. O que eu faço também? Eu costumo colocar um pouco mais de nitidez
para ter no final ali, na hora de exportar, você ganhar um resultado legal. Eu dou um boost, eu uso isso aqui, eu dou um boostzinho nesse aqui, ó, que ele dá uma leve... É um contraste, mas não é o mesmo contraste como esse aqui, ó. Então, se você reparar, eu vou dar um zoom até, ó. Se você reparar, ele dá uma paradinha diferente, ó. É tipo aquele Clarity do... É Clarity? Eu acho que é. Eu acho que é o Boost, eu não sei. Tem algum nome no Instagram que você, quando vai colocar uma foto, ele tem exatamente isso aqui. Ele dá uma forçadinha ali. Outra coisa que eu gosto também, mas aí já começa a ir pra parte de criatividade, são as partículas. Eu, particularmente, não gosto das partículas que estão aqui. Você pode pegar uma partícula no YouTube como um overlay e jogar por cima, ó. Se a gente puxar aqui, ó, ele cria as partículas, né, ó. Hoje em dia, até que tá bem boa, porque ela tá viva ali, ó. Então ela tá tremendo isso aqui. Simula uma textura de filme, né? Então eu gosto de utilizar, eu não gosto de utilizar essa aqui. Como eu falei, eu gosto de pegar do YouTube e jogar como um overlay aqui. Mas por enquanto vamos deixar assim e vou aqui em vinheta, ó. Você pode colocar mais o foco no meio, né? Você escurece as bordas para colocar mais foco no meio da sua imagem. Agora a gente pode puxar um pouco também, claro, a nossa saturação, ó. Tá um pouquinho sem cor. Você vê que, ó, tava bem cinza, agora a gente puxar, ó, o vermelho lá, ó, ganhando vida, todo mundo aparecendo aqui melhor. E aqui a temperatura e a matiz, elas estão até que ok. Você pode, ó, até, eu acho que aqui se eu mexer muito, ela já tá no padrão correto. Então, se a gente até desligar, ó, o antes, depois. Então aqui temos a nossa correção, só a correção. Agora é a hora de começar a brincar realmente com as cores. Para esse exemplo aqui, eu vou usar o filme do Coringa, que tem um baita color grading, que eu acho, nossa, muito legal, combina totalmente ali com o contexto, e esse é um detalhe muito importante, você precisa entender exatamente qual é o propósito do seu vídeo. Cor é muito particular, né? Cada um gosta, às vezes, mais escuro, outros gostam mais claro, enfim, é muito particular e claro que o contexto vai variar também. Eu, Fernando, particularmente gosto dessa coisa mais escura, eu gosto de uma pegada mais cinematográfica no sentido de textura de filme, né? E tem gente que já gosta de algo bem colorido mesmo, bem claro, né? Gosta de gravar quase numa parede branca. E outro detalhe muito importante que muita gente acaba não entendendo e acaba ficando frustrado na hora de fazer um color grade, né? Na hora de colorir o vídeo, é que a sua direção de arte e a sua fotografia, ela influencia totalmente na hora de você colorir o seu vídeo. Então, se você olhar aqui, por exemplo, no Coringa, você vai ver que olha o tanto de cor e como a composição ela tá legal. Então, a gente tem aqui um amarelo no farol do carro, a rua, né? Ela tem várias cores diferentes. A roupa aqui do Arthur também é diferente. Então ele tem um amarelo, tem um marrom, tem um outro, né? Outros palhaços lá de vermelho. Então você vê que tudo isso influencia, inclusive, até mais do que esse meu exemplo aqui que eu tô mostrando para você. Você vê que aqui ele tá legal, mas a gente não tem toda a parte bonita de direção de arte, porque isso aqui foi um vídeo feito normal e isso aqui é um filme todo planejado para ser bonito, para ser legal. Mas de qualquer forma a gente consegue chegar num resultado muito legal. Bom, eu falei que eu ia utilizar um LUT e ia te mandar também o LUT. Se você nunca usou algum LUT, você vai ver que aqui, ó, tá sem nada, né? E normalmente, se você não entende muito bem, você vai usar aqui, ó, os filtros, né? E vai pegar os filtros daqui, que são muito bons. A gente vai fazer um teste também com os filtros. Tem muitos filtros ótimos aqui, mas, como eu falei, eu vou usar os LUTs. E como que eu faço isso? Eu vou vir aqui no ajuste e, ó, você vai ver que eu tenho aqui LUT. Ó, não tem nenhum. A gente vai importar o LUT. É um dos LUTs que tem lá dentro do pacote do curso do Hollywood na palma da sua mão. Lá dentro eu libero, né, vários efeitos. Sempre eu tô atualizando um pacote com tudo que eu utilizo no dia a dia. Então eu libero para os alunos utilizarem também tudo que eu tô utilizando. Tá sempre ali em atualização. Eu vou puxar todos eles, que vai ser mais fácil, né? Então eu vou importar todos eles de uma vez. E a gente tem aqui, ó, várias opções bem interessantes. Eu acho que o que
Ó, esse aqui é muito bom. O que tá mais perto aqui pra gente é esse número 6. Então eu vou colocar ele, vou jogar por cima, ele vem como ajuste, ó. E agora eu vou só dar uma diminuída nessa vinheta, que eu não tô gostando muito, eu vou diminuir lá pra 1 mesmo. E agora com o nosso ajuste aqui, ó, eu vou puxar levemente, ó, a temperatura um pouquinho pra esquerda, porque eu quero que ele fique mais azulado e um pouco esverdeado. Olha lá. E agora nesse processo você pode começar a deixar a sua criatividade rolar. Então, como aqui a gente fez a correção dentro do nosso vídeo, dentro desse ajuste, a gente pode mexer tranquilamente. Então a gente vai vir aqui, vou só subir um pouquinho mais a sombra agora. Eu vou diminuir um pouco também a exposição, ó. Vou puxar a matiz ainda mais para cá, ó. Ó, a gente tá bem perto. Um outro detalhe que eu vou fazer, eu vou subir um pouco mais o branco. E eu vou aplicar aqui, ó, nesse caso, ele tá bem iluminado lá no fundo, né, ó. Então eu vou aplicar aqui em efeitos, eu vou pesquisar por luminance. Vai ter essa luminosidade que você pode jogar por cima, ó. E olha só que massa que ele faz aqui pra gente. Só que tá muito forte, né? Então, e além disso, ele mexeu aqui na cor, né? Tá legal, mas não é exatamente o que a gente está seguindo aqui. Você poderia já utilizar assim. Eu vou tirar um pouco, não vou tirar tudo, porque eu gosto desse azul aqui. Eu acho que ele tá entrando num tom legal. A força é a força dessa luz que a gente está colocando para seguir meio parecido ali, ó. Bom, é isso, ó. Temos essa cor bem próxima aí, ó, do que a gente tentou pegar do Joker, né, do Coringa. Agora, como eu falei, eu vou te mostrar com um vídeo curto, pra gente ver com uma situação diferente também. Nesse caso, como eu falei, a imagem ela não está totalmente errada, né? Ela tá já com um padrão de contraste, ela já veio ali com uma pré-correção, né, ó. Se você analisar, você vai ver que ela não tá crua como essa outra que a gente viu. Dá pra gente dar uma ajustadinha, de repente, se você quiser acertar um pouco mais aqui a sombra, ó. Mas é um pequeno detalhe, é perigoso começar a estourar muito. Então, ok, temos aqui essa imagem. Agora eu vou testar alguns filtros, tá? Eu vou pegar aqui os em destaque. Um filtro muito legal que eu gosto de usar muito aqui do CapCut é esse Oppenheimer, né? Que é do filme Oppenheimer, que a gente pode colocar aqui, só que ele passa uma outra vibe, né, ó. E um detalhe muito importante, nunca você vai deixar isso aqui inteiro, tá? Inclusive lá pro LUT, né? Não deixa ele todo, você vai puxar ali lá pros 50, 40 e pouco. Então, ó, a gente já não tá com uma coisa tão artificial. Posso até desabilitar e habilitar de novo. E você pode, dessa forma, brincar com outros LUTs ao mesmo tempo. Então a gente pode, de repente, vou pesquisar aqui ó, o Humble, que era o... acho que é o... aqui, é o humilde, eu escrevi até errado, mas ok. Vou colocar aqui, olha só, o quanto a gente mudou agora a vibe desse negócio. Outro detalhe que eu posso fazer aqui é vir aqui no HSL, aqui no azul, ó, a gente pode mexer no tom do azul. Se você quiser uma parada mais paradisíaca, se eu desabilitar esses dois e deixar o matiz aqui, ó, mais esverdeado, você vai ver que olha a diferença que fica. Muito melhor. Você pode dar uma saturada, se precisar, e o brilho também, você pode mexer. Aqui, o verde, ele sempre funciona muito bem quando a gente quer colocar em composição ali com o mar, esse verde mais verde mesmo, porque se a gente quisesse colocar um verde mais amarelado, ó, se a gente começar a tirar um pouco o verde, até puxar aqui, ó, você vai ver que onde é amarelado, ele começa a ficar mais vermelho pro amarelo, ó, aqui também. Se você quiser que fique naquela pegada mais paradisíaca, é só você puxar mais pra cá, deixar sempre mais esverdeado, ó. E olha só a diferença que a gente tem aqui, ó. Ó, só com o HSL. E aqui, o básico, né? Ó, eu dei só uma leve... Ele tava estourando um pouquinho, eu dei só uma
acertada na luz aqui, ó, e sem filtro. Galera, a sacada, na minha opinião, é você fazer como eu fiz ali com o Joker. Você pega uma imagem que você gosta muito, de um filme que você gosta muito, ou uma referência que você gosta demais, coloca ali do lado e você vai seguindo, tentando chegar o mais próximo possível. E aí você vai conseguir ver se de repente você tá deixando muito contrastado ou até se tá ficando muito estourado. O ideal para você ficar bom de cor é você gravar uma cena o mais parecida possível com o que você quer seguir e depois colocar ela do seu lado ali na edição e tentar chegar o mais próximo possível. Dessa forma não tem erro, você vai aprender muito, muito rápido. Então, como eu falei lá no começo, se você quiser baixar os LUTs, eles estão aqui na descrição, e também se você quiser entrar no Hollywood na palma da sua mão, o link também tá aqui na descrição para você fazer parte dessa comunidade super criativa. Agora, se você quiser continuar aprendendo um pouco mais de edição, eu vou te indicar esse vídeo aqui e também essa playlist. É isso, e a gente se encontra muito, muito em breve.